Olá, professora Larissa. Eu sou o René, estudante de Direito da UCP. Resposta à pergunta, questão número 1. O que é fato típico? Quais os elementos do fato típico? E cite e explique cada um. Então, fato típico é o fato humano que se enquadra com perfeição aos elementos descritos pelo tipo penal. São 4 os elementos do fato típico que a gente encontrou na pesquisa em crimes materiais consumados. Conduta, resultado naturalístico. O resultado é a consequência provocada pela conduta do agente. Divide-se em resultado jurídico, que é a lesão ou exposição do perigo de lesão do bem jurídico protegido pela lei penal. O resultado naturalístico é a modificação do mundo exterior. Ela é provocada pela conduta do agente. Não há crime em resultado jurídico, pois todo delito agride bens jurídicos protegidos pelo direito penal. Entretanto, é possível um crime sem resultado naturalístico. Relação de causalidade. A relação de causalidade é um vínculo formado entre a conduta praticada por seu autor e ao resultado por ele produzido. São duas as teorias adotadas pelo artigo 13 do CP. Equivalência dos antecedentes, que é a regra para essa teoria. A causa é todo fato humano sem o qual o resultado não teria ocorrido, quando ocorreu e como ocorreu. A causalidade adequada é a exceção. Para essa teoria, causa é o antecedente, não só o necessário, mas também adequado à produção do resultado. Para se constatar-se se algum acontecimento insere-se ou não no conceito de causa, emprega-se o processo hipotético de eliminação. Concausa é a convergência de uma causa externa à vontade do autor da conduta e que influi na produção do resultado naturalístico por ele desejado. As causas podem ser dependentes, que é aquela que precisa de conduta do agente para provocar o resultado. Independentes, que é aquela capaz de produzir por si só o resultado. Absolutamente independente, pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Relativamente independente. Pré-existentes e concomitantes, as causas supervenientes ainda se dividem em aquelas que são e que não são capazes de produzir por si só o resultado. A tipicidade ela é um elemento do fato típico e se divide-se em tipicidade normal, que é o juízo de substituição entre a conduta praticada pelo agente no mundo real e o modelo descrito no tipo penal. A tipicidade material, que é a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico penalmente tutelado em razão da prática e da conduta legalmente descrita. A presença simultânea da tipicidade formal e material caracteriza a tipicidade penal. A adequação típica, que é o procedimento pelo qual se enquadra uma conduta individual e concreta na descrição genérica e abstrata da lei penal. Pode se apresentar sobre 2 espécies. Subordinação imediata, que a conduta humana se enquadra diretamente na lei penal. Incriminadora, sem necessidade de interposição de qualquer outro dispositivo legal. Ou subordinação mediata, que a conduta humana não se enquadra prontamente na lei penal. Incriminadora, reclamando-se, para completar a tipicidade, a interposição de um dispositivo da parte geral do CP. Ocorre nos casos de tentativa, participação, crimes omissivos impróprios.
E são dois os elementos do fato típico em crimes formais, de mera conduta e tentados, conduta e tipicidade. Sobre as teorias que definem a conduta, podemos ver as diferenças entre a teoria clássica e a teoria finalista, explicando também. A teoria clássica é o comportamento humano voluntário que produz modificação no mundo exterior. Neste caso, a vontade é a causa da conduta e a conduta é a causa do resultado, não a vontade quanto à produção do resultado. A caracterização da conduta criminosa depende somente da circunstância de que o agente produzir fisicamente o resultado previsto em lei como infração penal, independentemente de dolo ou de culpa. O principal defeito dessa teoria é separar a conduta praticada no mundo exterior da relação psíquica do agente, deixando de analisar a sua vontade. Teoria finalista é o comportamento humano que consiste consciente e voluntário dirigido a um fim. Uma conduta pode ser contrária ou conforme ao direito, dependendo do elemento subjetivo do agente. Assim, o dolo e a culpa, que na teoria clássica residiam na culpabilidade, foram deslocados para o interior da conduta e, portanto, para o fato típico. A teoria finalista permite adotar um conceito analítico de crime tripartido ou bipartido, conforme repute a culpabilidade como elemento do crime ou pressuposto da aplicação de pena. O Código Penal adotou a teoria finalista, segundo a qual a conduta é ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dirigida a um fim, consciente em produzir resultados tipicamente em lei como crime ou contravenção penal. A conduta pode se exteriorizar por uma ação ou por uma omissão. Quais são as hipóteses em que se pode haver a exclusão da conduta? Cite e explique cada uma. Então, são excludentes da conduta: caso fortuito ou força maior, atos ou movimentos reflexos, com ação física irresistível, sonambulismo e hipnose. O resultado é consequência provocada pela conduta do agente. Divide-se em resultado jurídico, é a lesão ou exposição a perigo de lesão do bem jurídico protegido pela lei penal. Resultado naturalístico, é a modificação do mundo exterior provocada pela conduta do agente. Repetindo, por favor. Resultado jurídico é a lesão ou exposição a perigo de lesão de bem jurídico protegido pela lei penal. O resultado naturalístico, que é a modificação do mundo exterior provocada pela conduta do agente. Não há crime sem resultado jurídico, pois todo delito agride bens jurídicos protegidos pelo direito penal. Entretanto, é possível um crime sem resultado naturalístico. Ok?